Bem-vindo ao podcast Café com o CRM, uma iniciativa do CRM Maranhão. Olá a todos, vamos dar início a mais um podcast Café com o CRM Maranhão. E aqui eu tenho o prazer de ter comigo o Dr. José Márcio Leite, presidente da Academia Maranhense de Medicina, e o Dr. Arthur Neto, que é o presidente da Associação Médica Brasileira. Meu nome é José Albuquerque, eu sou o presidente do Conselho Regional de Medicina do Maranhão. E o tópico de hoje é um tópico extremamente importante, abordaremos alguns aspectos da realidade atual da medicina, impacto da medicina sobre o SUS, abertura indiscriminada de faculdades de medicina, fiscalização do ato médico, papel da MB na educação médica continuada. Então será um debate muito interessante com tópicos relevantes. Então vamos começar com o Dr. Zé Márcio, que é ex-secretário de Estado da Saúde do Maranhão e do município de São Luís, o presidente da Academia Maranhense de Medicina, mestre em Ciência da Saúde pela Universidade Federal do Maranhão e doutor em Ciência da Saúde pela Universidade de Brasília. Zé Márcio, como é que você vê hoje os desafios que o SUS enfrenta para poder, de uma maneira com equidade, levar a saúde para toda a população brasileira? O Sistema Único de Saúde, SUS, ele é o maior sistema médico-social do mundo. Mas estamos completando 37 anos, esse ano em outubro, e ele, com toda a sua o acesso à universalidade, os princípios do SUS, a universalidade eu vejo como um princípio mais forte, seguido da integralidade, que é você não falar mais só em, como se chamava antigamente, medicina curativa, medicina preventiva, mas na concepção do ser biológico integral. Agora, nesses 37 anos, ele devia ter sofrido reformas, né, e adequações. Por exemplo, uma diz respeito à própria integralidade. Continua havendo um desequilíbrio grande entre as ações promocionais ou preventivas e as ações assistenciais ou curativas. Isso é complicado porque nunca se vai ter um equilíbrio. Ou seja, por exemplo, hoje, um exemplo bem prático, estamos vivendo com a dengue, né? São Paulo até em estado de emergência. Se eu não correr com as medidas de promoção e prevenção da saúde, eu vou ter um hospital cheio e eu vou ter um aumento de custo. Então, esse é um dos pontos. O outro ponto que eu focaria é a questão dos recursos humanos, né? O SUS ainda não teve um amplo programa de capacitação. Tem um sistema de educação permanente, tem o NASUS, que é uma universidade, mas em termos organizacionais, em termos didáticos, em termos metodológicos, certo? Um programa de educação médica continuada, né, que continuamente tivesse uma concepção muito simples, né, pelo fato de eu já ter me formado médico, certo, que eu não me atualizo. A gente sabe que medicina você tem que estar diariamente atualizado. Então, essa seria também uma outra área a voltar-se ao SUS para a importância. Mas é um programa que tem atendido milhões de consultas, milhões de internações, transplantes, e o sistema é só uma questão de aperfeiçoamento desse processo, para a gente atingir aquilo que nós sonhamos em 88, 30 anos atrás. Reforma sanitária do Brasil. Perfeito. Arthur, nesse contexto, então, do SUS, os desafios que o Zé Márcio apresentou, como é que você vê o papel da MB justamente na educação continuada, não só para a formação de especialistas, mas também dos generalistas, e como é que esse time de especialistas e generalistas pode ter essa inserção plena no SUS? Perfeitamente. A MB surgiu há 50 anos atrás, justamente para poder valorizar o papel do médico na sociedade. Então, a MB tem uma função primordial, que é referendar os títulos de especialistas de todos aqueles que fazem ou a sua residência médica ou sua pós-graduação. E esse papel é justamente mostrar para a sociedade que os nossos médicos eles estão qualificados para atender as demandas nosológicas mais frequentes do Brasil. E a MB não se preocupa apenas só com o especialista, a MB se preocupa também com generalistas. Então, hoje a gente sabe, nós temos próximos aí de formar quase 500 mil médicos, termos 500 mil médicos no Brasil, e a gente sabe o seguinte, que a maioria deles serão generalistas, mais da metade já são generalistas. Então a MB também se preocupa, não só com
valorizar o título de especialista, mas também está formando com qualidade e aperfeiçoando esses médicos generalistas, né? Que a gente sabe que há um disparate muito grande entre o número de formados e o número de vagas de residência médica. Perfeito. Nesse aspecto, Zé, como é que você observa o custo crescente da medicina, incorporação de novas tecnologias, novas medicações, novas vacinas, cirurgia robótica, que são necessidades prementes da sociedade, que cada aquisição tecnológica deveria ser ofertada a todos. Como é que o SUS consegue fazer isso? Como financiar o SUS para que ele possa ofertar essas novas tecnologias a contento para a população? Esse é mais um gap do SUS, a questão do financiamento. Nós gastamos em 2024 no Brasil 9,7% do PIB brasileiro. É um valor que ultrapassa os 900 bilhões. Mas torna-se insuficiente frente à demanda. Nós temos uma demanda crescente nas hemodiálises, né? Os renais crônicos, por não se cuidar, lá vem a prevenção, por não se ter o devido cuidado, certo? Com a hipertensão e diabetes, porque nós temos que ter voltado as ações para esse nível de, se você faz como eu fiz na universidade, um diagnóstico aqui básico em São Luís, há uma diferença grande em qualquer dos distritos de saúde entre o número de pacientes que são hipertensos e diabéticos e o número das demais doenças. Então, é uma realidade, ou eu trato, ou você vai ter um renal crônico, eu vou ter uma hemodiálise, para dar um exemplo, né? Na tua área cardiológica, certo? Já há que eu chamo do milagre do coração, com tantas possibilidades de intervenções e ablação e prótese, né? Isso principalmente na população idosa, que é o grande fenômeno disso, a longevidade, né? Eu estou com uma esperança de vida já bem mais alta, já se fala em 80, 90 anos, e vai aumentar o custo. Então, aumentando o custo, eu teria que crescer o PIB da saúde. É uma situação extremamente delicada, uma preocupação mais até do que de governo, uma preocupação de Estado, né? Até que ponto eu vou ter essas condições de sustentar essa medicina de alta complexidade, a cirurgia robótica, todos esses procedimentos, todas as áreas, houve um crescimento muito grande. Agora, em contrabalanço, certo? É preciso um reforço da atenção primária em saúde, né? Onde tudo começa. Se eu tivesse efetivamente uma grande atenção primária em saúde, como temos, por exemplo, na Inglaterra, que é o National Health Systems, lá ele consegue, o doctor, que é o master de bairro, ele consegue realmente ter uma grande filtragem em relação à assistência hospitalar. Ou tem isso, ou o paciente vai cair na porta do hospital e eu vou ter que aumentar esse meu custo. Você vê que é um ciclo, né, econômico muito sério e que fico muito feliz do CRM agora na sua gestão levantar esse tipo de debate, porque não é uma questão só da medicina, não é uma questão só da política. O SUS é uma questão da sociedade. Certo? A hora que nós tivermos toda a sociedade ciente e discutindo o SUS, com certeza nós teremos mais avanços no que precisa ser feito. Com certeza. Lembrando que esse problema não é só hoje brasileiro. Você citou o sistema de saúde pública da Inglaterra, que passa por uma crise gravíssima, talvez a maior crise desde sua criação no período da Segunda Guerra Mundial, e um dos aspectos é o custo crescente para ofertar novas tecnologias. Mas, diferente do Brasil, nos outros países, o que nós observamos, com exceção dos Estados Unidos, talvez do Canadá, é um decréscimo no interesse de novas pessoas fazerem medicina, né? Em países europeus existe um déficit de médicos. E no Brasil a gente está tendo uma explosão desordenada, indiscriminada, criminosa até eu diria, de novas faculdades de medicina, com o seguinte discurso, que nós temos ainda poucos médicos no Brasil, né? Nesse aspecto, Arthur, como é que a AMB vê essa explosão de faculdades médicas no Brasil? Pois é, a gente tem um país com uma desigualdade muito grande. Então, se a gente for pegar aqui a densidade de médicos do norte a sul, há uma diferença muito grande. Mas o mais importante disso tudo não é formar em quantidade. O mais importante disso tudo é formar com qualidade, né? A AMB está muito preocupada com a formação dos médicos. Como será o futuro dos médicos daqui a pouco mais de alguns anos? Essa explosão de médicos vai ser benéfica para a sociedade ou não? Ou
ou seremos mais um, como já estão dizendo, seremos mais uma grande quantidade de pessoas que não encontrarão espaço de trabalho e ficarão à margem, tá? Como tem acontecido com outras sociedades, com outras especialidades, com outras profissões. Sim. Então, assim, a gente vê com muita cautela a AMB vem trabalhando juntamente com as especialidades, vem trabalhando juntamente com as escolas, para poder garantir que essas escolas médicas entreguem para as sociedades médicos qualificados. Não é, a gente vem batendo, não é número, é qualidade. Então isso é importante. A gente trabalhar junto com as escolas médicas, frear um pouco esse crescimento que está totalmente desordenado. A gente vê regiões do país, aqui mesmo no Maranhão, regiões que a gente sabe que não tem um mínimo de infraestrutura tendo escola de medicina. E o que tem acontecido? Está faltando profissionais para formar esses médicos. Então, quem vai formar esses médicos? Um recém-formado que saiu agora, com pouca experiência? Então, a gente está muito preocupado com isso. A AMB vem trabalhando junto com uma bancada federal. A gente precisa trabalhar, certo? E frear um pouco esse crescimento das escolas médicas. Porque se continuar dessa forma, a gente vai ter consequências catastróficas. Com certeza, isso é um tópico relevante. O Brasil, com a última liberação da semana passada, ultrapassou a Índia e somos hoje o país com o maior número de faculdades de medicina no mundo, né? Então, num país que a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então, nós temos hoje, só no Maranhão, 10 faculdades de medicina em São Luís, 14 no interior, e foram pré-liberadas mais 16 faculdades. Então nós vamos ter quase 40 faculdades no estado do Maranhão, distribuídas em locais que não têm a mínima condição de dar suporte para estágio de serviço e tal. Porém, Arthur, o problema político, nós não conseguimos frear isso, as entidades, Conselho Federal, a AMB, as academias de medicina, os sindicatos, não conseguem, porque isso é uma questão política, uma definição do Ministério da Educação, que não autoriza faculdades que não preenchem nem os critérios que ela mesmo coloca como necessários, e com o agravante atualmente que essas faculdades que não são aprovadas pelo MEC têm conseguido, através de liminares na Justiça, a abertura dos seus cursos. Então, sem dúvida, nós estamos formando bastante médicos, num número excessivo e de péssima qualidade. Isso vai ter uma repercussão muito rápida no futuro, no atendimento da população, que vai sofrer primeiramente, mas, num segundo momento, também nós vamos ter um problema da inserção desses contingente imenso de profissionais no mercado de trabalho. Um mercado de trabalho completamente desregulado, onde hoje, pela pejotização, não há relação de trabalho, sim, né, adequada para isso. Então nós vamos formar médicos e vamos jogá-los ao mercado e vamos ver o que vai acontecer, né? Nesse contexto, Demárcio, você que já foi gestor, secretário municipal, secretário estadual, como você vê, primeiro, a pejotização, a possibilidade de que o Estado, o município não tenha nenhum contratado por concurso, é tudo hoje pessoa jurídica. Qual o impacto disso, não só na qualidade, mas também no controle financeiro, orçamentário do SUS nessas estruturas? É uma excelente pergunta, porque se nós tomarmos, por exemplo, o exemplo que eu admiro muito, a experiência da magistratura e do Ministério Público, houve um avanço gigante com a Constituição de 1988, com essas carreiras de Estado. E nós podíamos ter criado a oportunidade de ter criado aí na medicina. Enquanto nós não tivemos um plano de carreira, cargos e vencimentos, em Estado, municípios, no próprio governo federal, vai ser difícil você fixar médico no interior. Você vê que no juizado você tem a primeira instância, a segunda instância, né? Tudo bem. Então, esse profissional iria para o interior, mas tem a segurança de que daqui a 10 anos ele já poderá vir para um nível, né, mais uma cidade maior, uma cidade polo. Isso não existe, eles se concentram rapidamente, como sobrevivência, numa cidade polo. Esse é um dos pontos. O outro ponto, a residência médica. No ano passado, nós não tivemos, se foi concurso agora em outubro, 20 de outubro de 2024, nós não tivemos nem 10%, certo, de vaga de residência em relação aos formandos. Isso sem falar nesses novos cursos que você está criando aí, com os cursos existentes. Então, aí eu preciso, como o Arthur colocou há pouco, ter um nível de excelência de formação nessa graduação, certo, que permita ao profissional, certo,
poder se dar o luxo de não ir se fazer a sua residência, se esse fosse o seu desejo. Agora, caso contrário, nós vamos ter um outro complicador, que é a qualificação desse médico, principalmente nos pequenos municípios. Eu me refiro principalmente a uma área nobilíssima, que é a área da obstetrícia. A obstetrícia é uma área das mais difíceis que nós temos na medicina. Exige muita prática, exige que esse profissional esteja habilitado para ir para um município do interior, como estão indo agora. Então esse é um ponto. O outro ponto, pelo menos a especialização médica, né? A especialização, talvez não no sentido de formação, mas do doutor ter noções básicas, né? Um dia desse eu conversava com a doutora Amanda Guerra de São Paulo, que é do Hospital do Coração, sua colega, e ela me disse que deu uma aula para o interior do Amazonas, né? E um colega lá não sabia da importância da aspirina. Ela disse para ele, olha, eu não estou falando se eu tenho aí angiotomo, né, revascularização, eu estou falando aspirina, se eu tenho aí, não tem. Então, você vê como está a questão, né, do ponto de vista hegemônico, tanto desequilibrado. Então, e o terceiro fator é o mínimo de medicamentos que eu preciso da farmácia popular ter na atenção básica. Quer dizer, se é uma atenção básica que, pelo menos, tenha um eletrocardiograma, né, que eu tenha um aparelho de ultrassom e que eu tenha os medicamentos dito do Rename, que é da atenção básica, vai ser difícil. Esse paciente, ele entra em descrédito, ele pode até uma vez, mas depois ele não vai mais na atenção primária. Para onde ele vai? Aqui no caso de São Luís, ele vai para a porta aqui do Carlos Macieira, certo? Ou ele vai ali para o hospital universitário, onde eles mais vão. E agora um pouco mais já com as policlínicas, onde tem a presença já do especialista, onde tem mais alguns exames especializados, eles estão também descentralizando para as policlínicas. Então, você vê, eu vejo a saúde como o maior desafio dos governos. É lógico que a gente não pode desprezar a importância da educação, na formação também da nossa juventude. Mas a saúde, ela tem seu peso gigante. Certo? E já que estamos falando também de política, lembrar aos políticos que a saúde não traz voto, mas tira. Isso é uma lógica importante. A hora que essa população começar a entrar nesse agudo sofrimento pela questão do acesso e da assistência, nós teremos para o governo um problema muito sério a ser enfrentado. E cada vez mais esse enfrentamento vai crescendo. Arthur, a visão da MB sobre esse aspecto que eu comentei com o Zé Márcio, ou seja, dessa pejotização, a quebra das relações trabalhistas e através de concurso, que talvez seja um fator hoje onipresente, que provavelmente não haverá reversão, Zé Márcio. Eu acho que é muito pouco provável que a gente caminhe para o modelo antigo de relação de trabalho por concurso na área da saúde, por algumas vantagens que o gestor vê nesse aspecto, de lidar com OSs que subcontratam, mas acaba fugindo do controle. Nós temos a terceirização, a quarteirização, a quinteirização, tornando, portanto, esses relações de trabalho inexistentes, na verdade. E com isso, o pagamento do médico, que é algo que eu percebo que em todas as discussões se discute vários aspectos, mas geralmente não se discute fonte pagadora para médico. É como se o médico não tivesse que receber para os seus serviços, né? Ninguém fala de ter um vínculo de trabalho, qual é o valor que deve ser adequado para a sua relação médico-trabalho. Então, qual a visão que a MB tem nesse momento desse modo operandi hoje no sistema, não só público, mas também no sistema privado? O sistema privado hoje, nós dependemos ou estamos ligados diretamente aos grandes convênios, ou mais recentemente a figura dos grandes grupos hospitalares, que se tornaram grandes conglomerados e que começam a ter alguma importância até na definição de políticas públicas, de remuneração dos próprios médicos, né? Criando às vezes nichos de mercado que só atendem aquele grupo de pessoas, aquele grupo de médicos. Como é que a MB vê essa situação financeira, econômica para os médicos, tanto no setor público quanto no setor privado? Perfeito. Vamos tentar aí, esmiuçar um pouquinho. Na última reunião do Conselho Deliberativo da MB, que foi no final do ano, e um dos pontos importantes é defender a carreira do médico. Então, o médico ele precisa se estabelecer numa região e ele precisa ter perspectivas de crescimento, ou através de um concurso público dentro de um município, dentro de um estado, ou através mesmo de uma possibilidade de ele ir ascendendo. Então,
a gente vê com muita, assim, essa realidade é uma realidade que realmente está destruindo essa relação, porque a gente vê no interior, nos interiores daí, é tudo PJ. E o mais grave de tudo, que é PJ tratando com PJ. Então há uma terceirização, uma quarteirização, quem contrata é o outro, e isso o médico fica fragilizado. Então, diante de uma situação, diante de de um evento adverso, o médico ele fica desprotegido. Então, quem é que está contratando? Ah, não sei, foi eu que te contratei o plantão, que eu passei o plantão para outro, então a gente nunca... Então, essa relação de instituições, doutor Zé Márcio, ela fica quebrada. Então, realmente, a gente precisa ordenar esse serviço, tentar fazer uma carreira médica em que o médico comece lá, tenha um concurso público, o ideal é que realmente se estabeleçam vínculos fortes, porque, né, o médico ele tem aquele sentido de pertença. Então, eu estou lá, fiz um concurso de estado, eu vou para um município distante, sei lá, Carutapera, daqui a pouco eu estou chegando, estou voltando para Bom Jardim, de Bom Jardim eu chego aqui para Miranda, até eu chegar na capital, como fazem os promotores, como fazem os juízes. O médico também teria que ter. É uma garantia. É uma garantia de que ele possa fazer o seu mestrado, é uma garantia que ele possa fazer seu doutorado, é uma garantia de que ele possa realmente crescer na medicina. Mas nessas relações precárias, relações frágeis, né, o médico está ali se estabelecendo, fazendo um bom trabalho, aí vem um político, não, eu quero o meu grupo, tira, retira, certo? Coloca outro, aí começa de novo uma relação de construção de relacionamento entre a população e os médicos. Então eu vejo realmente, a AMB vê isso aí com muita preocupação e a gente, mais uma vez eu reforço, precisamos de uma bancada forte na Câmara dos Deputados, precisamos de uma bancada forte no Senado para poder defender os médicos e a gente garantir no mínimo essa carreira médica. E a relação entre os médicos e os planos de saúde, a gente chama de canibalismo. Porque cada vez mais os grandes grupos estão chegando, abocanhando, e aí a parte mais frágil de tudo é o médico. Você vê uma tabela CBHPM totalmente defasada, os custos aumentaram, os custos hospitalares aumentaram, os custos de medicamentos, os custos de materiais de órtese e prótese, tudo aumenta, certo? E o médico não pode aumentar a tabela de honorários médicos dele. Não, então a AMB vai batendo forte, trabalhando junto, tendo uma CBHPM que realmente reconheça, porque é aviltante. Eu sou cirurgião, um plano de saúde paga por uma apendicectomia menos de R$200. É um absurdo isso. Quer dizer que você se submete a um paciente e tem que ficar lá acompanhando, há um vínculo e aí você recebe menos de R$200, porque na hora que você for pagar o imposto é menos de R$200. Então, realmente, assim, precisa de uma grande reformulação, a gente vem batendo, trabalhando em cima, né, buscando reajustes melhores e uma coisa, uma tabela digna, uma tabela que realmente o médico vá trabalhar, ele se sinta valorizado por isso. Então, porque... e, assim, é preocupante. O que vai acontecer? Tá cada vez mais surgindo mais médicos e eles estão fazendo uma negociação, tá? Tirando grupos conceituados, grupos que estão nos hospitais há mais de 20, 30 anos, trabalhando ali, tendo reconhecimento, trocando por outros menos experientes, porque tem um valor menor. Então, cadê o reconhecimento? Então, realmente, eu sei que na AMB Nacional, e nós aqui, nós temos muito trabalho para fazer, e estar junto da classe médica, participando de movimentos, junto de bancadas, e para a gente poder garantir pelo menos dignidade. Um dos papéis importantes da AMB é garantir a dignidade profissional do médico, é não deixar que venham terceiros destruir a carreira médica que a gente está tanto querendo solidificar e fortalecer. Perfeito. Acho que esse aspecto envolve também até o aspecto ético, né? Nosso próprio código fala que o colega não pode assumir cargos de outros colegas que tenham sido dispensados de forma injustas mas claro, como você falou, com essa multidão de médicos, muitas vezes é uma questão de sobrevivência, né? Mas isso sem dúvida afeta a qualidade que é ofertada à população, que vai ter diante de si cada vez jovens médicos mais inexperientes,
colocados em situações, especialmente nas emergências, que é o grande problema, cidades do interior, plantões solitários. Então, sem dúvida que as entidades médicas, o Conselho Federal, a AMB, a Federação das Academias de Medicina, se debruçam sobre isso, mas é um problema político também. Isso envolve o modo como o sistema de saúde público está organizado e também o modo como o sistema privado está organizado, onde as forças, né, são díspares. A nossa força como médico, é o que você falou, é muito inferior no contexto do peso disso tudo. Mas para isso a gente precisa se organizar. Sim, isso A leva... gente precisa fortalecer. Eu acho que é muito... eu queria enaltecer o papel das entidades médicas. Eu acho que a gente está num momento ímpar, um momento que a gente consiga sentar numa mesa de negociação, a gente consiga aqui, né, nesse simples podcast aqui, tá colocando o papel do CRM, o papel da academia, o papel da AMB, o papel do sindicato e de quem quer que seja defender a classe médica. Porque a gente, se a gente não se organizar agora, isso tem que chamar os jovens médicos também, mostrar para ele o papel do associatismo. Venham se associar à AMB, venham participar do movimento, porque senão a gente vai, daqui a um futuro próximo, a gente sabe que é um futuro que se não se organizar, vai ser um futuro desastroso. Esse é um ponto importante, Zé, que o Arthur colocou. Veja, jovens médicos, nós estamos falando de gerações diferentes, né? A medicina é uma profissão que talvez a gente conviva com 3, 4 gerações ao mesmo tempo. Os médicos trabalham por um longo tempo, 30, 40 anos de profissão, então nós temos às vezes no mesmo hospital gerações, 3 ou 4 gerações diferentes. A geração mais jovem, ela vê as coisas de modo diferente e talvez por isso, Arthur, seja uma dificuldade do resgate ou do fortalecimento do associativismo. Sem dúvida alguma que o associativismo perdeu espaço ao longo do tempo, da forma como ele foi sendo construído, o impacto que ele sofreu pelas transformações econômicas, ele não soube reagir a tempo e a hora para que isso conseguisse, digamos, continuar. De que maneiras vocês veem, como é que a gente pode atrair, Zé Márcio, os novos médicos para participar das academias, da associação médica, das próprias atividades do Conselho Federal? Como é que a gente atrai esse médico jovem? Muito boa colocação. Na última reunião que eu participei da AMB, eu coloquei lá para a diretoria, participei a convite do Arthur, que eu não integro a AMB. Coloquei para a diretoria de que existe um artigo no Estatuto da AMB atual que prevê o ingresso do jovem acadêmico da AMB, certo? Só que hoje, ele só os 2 últimos anos. Ali se conversava, inclusive, estava o jurídico da AMB lá, né, Arthur? A sugestão de que no próximo estatuto coloque-se uma sugestão que desde que o estudante ingresse na medicina, ele precisa se corporificando e que ele vai ser um médico e fazer parte da nossa sociedade. É um prazo importante. O outro, a realização desses fóruns. Eu tive a oportunidade, quando eu estava na Secretaria de Saúde, 2012 e 2014, nós realizamos 3 grandes congressos médicos no Maranhão, com a participação de 6.000 estudantes. Gente aqui de todo, não diria todo o Brasil, mas pelo menos todo o Nordeste do Havaí. E como eles participam da discussão, é interessante. Quando se chama, eles vêm, né? Às vezes a gente fica até surpreendido, boquiaberto, com a colocação deles. Eles sabem de muita coisa. O que falta é exatamente essa aglutinação. Então, o Arthur terminou de colocar, viu, Albuquerque? Você como uma célula máter da medicina, que é o Conselho Regional, né? Alguém tem que capitanear. A gente delegou isso para você. E nós aqui, como, né, ele acompanhando nessa missão, todo o esforço será feito por essa mobilização dessa classe estudantil. E o segundo passo que esse podcast, né, aqui a gente está cercado aqui de pessoas ligadas à comunicação social, interagir mais com a sociedade, certo? Interagir. As universidades, as classes médicas, as entidades médicas e também em outras áreas sociais, há uma tendência, e as próprias academias, principalmente as academias, elas ficaram quase circularmente intramuros. Isoladas. Né? Então, é fundamental que as pessoas a quem são dirigidas as nossas ações, certo? Nós não existimos por nós mesmos, nós existimos em razão do objeto que é a população, que ela participe desse processo, como com a gente desse processo. Isso parece uma coisa utópica, mas não é.
Se nós estivéssemos nas associações de bairros, nas uniões de moradores, certo? E aí eu faço questão de separar o processo político, que não se entenda que está aqui querendo lançar candidaturas, ou falando de política, a política é de saúde, né? A gente teria um espaço muito maior discursivo, né, de como arrumar esses serviços, de como mobilizar. Eu, honestamente, lá mesmo na atenção primária, eu não vejo outra forma de você conseguir avançar com a atenção primária que não seja com essa mobilização comunitária. Porque eu vou ficar um programa lindo para diabetes e o diabético não vem. Não é isso? Programa lindo para hipertensão, você toma um remédio um dia não toma mais, porque não houve essa educação em saúde, que se chama isso, essa mobilização. A minha modéstia à parte, a minha vivência, são tantos anos, mais de 40 na saúde pública, é um aconselhamento que a gente... uma sugestão que gostaria de deixar aqui nesse programa. A gente trabalha com acadêmicos de medicina, trabalhamos na graduação e trabalhamos também na pós-graduação. E alcançar esse público, né, requer, da nossa parte, muita imaginação, por incrível que pareça. Tá? Porque hoje a gente sabe que está todo mundo ligado nas redes sociais. Então a gente também precisa acompanhar isso. Os jovens graduandos, eles são ávidos, eles querem informação, e eles querem que seja informação bem dada. Então é muito importante, a gente tem um programa lá de trazer esse acadêmico para dentro da Associação Médica Brasileira. Então ele é um associado mirim, jovem, ele tem os mesmos benefícios que tem um associado, e quando ele se formar lá na frente, ele vai ser um associado, também com garantias, também com benefícios, e ele participa desse processo todo. Esse ano nós lançamos um programa de educação continuada, PROEC, que a cada... por mês nós temos dois eventos de especialidades diferentes que a gente vai convidar não só a sociedade médica, mas também os acadêmicos que venham participar, porque a medicina é o seguinte, a medicina ela evolui muito rápido, ela se atualiza muito rápido, e agora com essas novas inovações tecnológicas, a inteligência artificial chegou, a gente vai ter que estar junto com os acadêmicos, né, dentro dessa explosão da inteligência artificial. E aí, como formar um médico se ele tem uma ferramenta que pode auxiliar ele, sem perder essa relação médico-paciente, sem perder a ética, sem perder a humanização, esse relacionamento com o paciente? Isso é um desafio também para os docentes. E a gente tem que acompanhar essa onda, a gente não pode ficar para trás. Temos que acompanhar essas novas ondas que geradas por esses jovens aí, são jovens impetuosos, são jovens ávidos, então realmente eles estão despontando e despontarão no mercado futuro. Com certeza. Eu acho que o Conselho tem se preocupado com isso. Nós criamos uma Câmara Técnica com todas as faculdades de medicina do Maranhão, inicialmente de maneira presencial com aqueles cursos de São Luís. Criamos um curso de ética médica para os alunos de medicina, e eu acho que é exatamente, nós precisamos sair dos nossos muros, né? O CRM tem que ir às faculdades, a MB tem que ir às faculdades, a academia tem que ir às faculdades, tem que chegar lá na ponta, na atenção básica, para que a gente possa mostrar para esses alunos o que é a verdadeira medicina, né? Porque hoje, inúmeras faculdades que abrem de qualquer maneira, isso também se perdeu, né? Mas aproveitando a sua colocação, Arthur, que também é provocante, veja, você falou de inteligência artificial, telemedicina, que está aí também, né? De que maneira a gente poderá usar essas ferramentas de uma maneira ética e que não traga mais malefício do que benefício? Porque, na verdade, a inteligência artificial chegou, vai ficar, mas como vamos lidar com ela, né? Quais são os limites éticos do uso da inteligência artificial? E também um outro ponto importante que tem a ver diretamente com o Conselho, que é a propaganda médica. Ou seja, você falou das mídias sociais. Hoje não existe se não tiver na mídia, tá? Durante muito tempo os médicos foram muito arredios à exposição, a propaganda era basicamente boca a boca, o cliente que fazia a divulgação do seu médico. Antigamente tinha as páginas amarelas em catálogos de telefone, era o máximo que se permitia. Hoje nós temos essa explosão de mídias sociais, e para o bem ou para o mal, talvez a gente esteja conduzindo isso de uma maneira inadequada. Então, como é que vocês veem a publicidade médica? Como é que o papel do Conselho Fiscalizatório é mas como é que a AMB vê isso de uma maneira, como poderia ser feito da maneira mais adequada, e como também a academia vê como é que essa propaganda pode ser mais ética?
Nós, inclusive, já instalamos o site da academia, né, que é um amplo acesso, Academia de Medicina Maranhão, né? Você lá tem uma série já de artigos interessantes, médicos, pesquisa, né? Divulgação de nossos anais. E também estudamos já com o professor Calixto, que é o nosso diretor de divulgação, também implementarmos nossa ação nos canais, né, da mídia social, levar a academia. E temos que ter um projeto, né, também para as universidades. E há um projeto interessante, que eu já conversei com o nosso presidente, que é essa questão da interiorização. A academia, que faz, esse ano em abril, 37 anos, ainda não pisou no interior do estado. Isso. Certo? O Maranhão tem mais de 7 milhões de habitantes. Cidades como Imperatriz, como Bacabal, certo? São maranhenses, são médicos. Por que não vêm fazer parte também da academia? Então, pode ser, nós temos a figura do acadêmico de só honorário, tem a figura do acadêmico, né, que só participa com os trabalhos, tem várias situações e eu acho importante isso. E a minha sugestão é que quando nós caminharmos para isso, devemos iniciar no segundo semestre desse ano, seria ótimo o CRM estar junto, né? Com certeza. E a MB também estarem junto. Então, eu acho que são passos, tem muita coisa a ser feita. Agora, é lógico que no dia a dia, né, a atividade externa, a nossa sobrevivência, nos toma esse tempo formidável, que às vezes nem você para refletir, a reflexão. Então, primeiro passo, acho importantíssimo, eu vejo esse programa aqui como um dos maiores que nós já tivemos a oportunidade de participar aqui no Maranhão, para uma abertura nesse nível discursivo. E fica a minha sugestão aqui para o grupo da comunicação, que venham outros sequencialmente. Também não precisa ser só a nossa pessoa, nós temos, né, os conselheiros, claro, lá os nossos acadêmicos, nossa diretoria da MB, participar da continuidade desse processo. E, com certeza, o alcance, o impacto vai ser muito grande. Eu diria que não vai ser só na classe médica. Você vai ter um impacto também social e político desse nosso programa aqui, né? A nossa mensagem, ela está sendo muito propositiva, muito forte, muito segura do que nós estamos falando. Nós estamos criando hipóteses aqui, nem tergiversando sobre coisas impossíveis, mas mostrando de maneira tranquila, clara, sem agressões, o que está acontecendo com a saúde aqui no nosso país. Perfeito. Arthur, quais seriam os limites éticos da publicidade? Então, a gente sabe que cada entidade dessa tem seu papel. O CRM tem seu papel fiscalizador e educador. A MB tem seu papel como difundir o programa de educação continuada, a Academia Maranhense de Medicina como resgatar a história da medicina no Maranhão. Tá? E assim, tanto o estudante de medicina, quanto o médico ou o recém-formado, até mesmo os médicos mais antigos, eles precisam conhecer os seus direitos e seus deveres. O estudante de medicina tem seu código, tem um código de estudante de medicina. Então ele precisa conhecer, muitos deles não conhecem. O próprio médico formado não conhece seus direitos e seus deveres. E está lá, a gente tem que ter muito cuidado na exposição de paciente, na divulgação de mídia. Eu acho que o CRM tem feito um papel muito importante, está mostrando para o médico o que deve e o que não deve e o que não pode, né? E na verdade é isso, não posso fazer. Não adianta, eu vou querer me expor, fazer minha propaganda, como eles dizem, vou me lançar, eu vou bombar no Instagram e fazendo o que é errado. Então, assim, eu já parabenizo aqui o papel do CRM de entrar nessa seara. É uma seara realmente que estava desenfreada, tá? E eu acho que é importante isso, porque muitos fazem, doutor Buquerque, porque desconhecem isso.
Então eles desconhecem. Então eles precisam conhecendo lá que realmente é proibido determinadas ações, eles vão com certeza vai ter uma responsabilidade maior na hora de fazer suas publicações. Sem dúvida, eu acho que um dos papéis do Conselho, além do papel, primeiro é o fiscalizatório, e depois vamos abrir um parênteses sobre isso, é da questão do controle da publicidade. Nós temos uma resolução nova da CODAME, que foi uma resolução que flexibilizou muita coisa que era proibida, justamente entendendo essa renovação da classe médica brasileira. O Brasil passa por um processo também interessante, que enquanto que a maioria das sociedades médicas do mundo, especialmente a europeia, envelhece, pela essa abertura indiscriminada, o outro lado, nós temos médicos cada vez mais jovens, né? Então esse é um fenômeno que a gente precisa perceber, e para os jovens, muitas vezes a propaganda que é colocada, para eles é algo normal, mas que no contexto da medicina pode ser que fira alguns preceitos éticos. Então a gente precisa regular isso, mostrar para eles que nós não estamos proibindo que eles tenham a sua mídia, mas que essa mídia precisa estar coadunada com os princípios éticos da medicina. Eu acho que essa nova resolução, ela resolveu alguns problemas talvez já tivéssemos ultrapassados, no entanto, apareceram novos métodos de divulgação que a gente precisa também, de alguma maneira, regulá-los, mas o conhecimento é fundamental, né, Arthur? Mas aí lembrando também, Arthur, que, claro, a gente tem feito toda uma tentativa de divulgar, mas é obrigação do médico conhecer o seu código de ética, deve ser a primeira providência dele ler o código de ética, que lhe dá justamente seus direitos e deveres. Muito mais deveres do que direitos, a nossa profissão é uma profissão que tem, do ponto de vista ético, muito mais deveres do que direitos, né? Mas é fundamental que eles o conheçam para que a gente possa justamente ter mídias que não sejam mídias de espetáculos como a gente tem visto aí, nem também mídias que propagam diversas especialidades que não existem, né? Métodos não cientificamente comprovados. Isso também tem a ver com a transformação que a própria sociedade passou, então a valorização da beleza, do uso de anabolizantes, enfim, várias tecnologias que não têm respaldo ainda científico, mas que se traduzem no apelo da mídia muito grande, que faz com que também vários médicos jovens enveredem por esse caminho, né, que é um caminho aparentemente de ganho mais fácil, mas que pode trazer bastante desabores para eles, né? Agora eu faço uma pergunta, presidente, para o senhor. Como é que o senhor está vendo essa invasão do ato médico por outros profissionais da área de saúde? Boa pergunta, Arthur. Acho que esse é um ponto fundamental para as entidades médicas. Nós temos uma resolução que define exatamente o ato médico. Quais são as nossas atribuições? E esse ato médico ele vem sendo invadido de maneira sistemática e repetida por várias, digamos, outras profissões que não são da área médica. Isso tudo com algum fundamento de que as outras profissões poderiam fazer determinadas ações que hoje a lei do ato médico só permite aos médicos, né? Então eu acho que primeiro a sociedade médica, a AMB, conselho, academias, tem que primeiro fazer valer a resolução e a lei, não é só uma resolução, é uma lei do ato médico, e denunciar de maneira incisiva todas as vezes que essa lei do ato médico foi infringida, porque só dessa maneira nós vamos fazer as pessoas perceberem qual o valor que o médico tem. Então o que acontece hoje? Em diversas áreas nós somos invadidos por outras profissões que passaram a fazer atos que são médicos, inclusive algumas ações que, se houver complicação, eles não serão capazes de resolvê-las, né? Existe até, no limite, alguns conselhos propondo que não se atenda a complicações de atos médicos feitos por não médicos, o que acaba sendo, não pode ser realizado, porque se chegar na emergência, nenhum médico vai deixar de atender. Né? Eu sou cirurgião, já recebi muitas complicações então, de outros profissionais que não são médicos. É dialogar com as outras entidades. E o que o Conselho tem feito sistematicamente junto com outras associações é entrar na justiça. Cada vez que uma resolução de algum outro conselho da área da saúde adentra o ato médico, a primeira providência é socorrer junto à justiça, e temos ganho todas as liminares quando esses atos infringem o ato médico. Mas aí, Arthur, é um princípio de vigilância contínua. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, cada infração que for percebida e anotada deve ser denunciada, deve ser levada à AMB, deve ser levada ao Conselho Regional e Federal, para que nós judicializemos isso. Porque nós só vamos ser respeitados na medida que nós também brigarmos pelo nosso direito, até porque hoje você tem dentro do ato médico inúmeras atividades que são de extrema responsabilidade, que levam a agravos graves se houver algum feito de uma maneira inadequada. Então é preciso que nós defendamos o ato médico. E esse também é um processo que o médico precisa
conhecer a lei do ato médico, saber exatamente o que é que ele pode fazer e o que é que outras profissões poderiam fazer. E nesse aspecto também, Arthur, a gente tem trabalhado para que na interface de algumas especialidades médicas, para que elas não apoiem pessoas não médicas que façam ato médico. Então, especialmente, por exemplo, a anestesia. Né? Não fornecer anestesia para procedimentos feitos por não médicos quando for de um ato médico. Então, é um ato de vigilância das entidades, mas também é um ato de vigilância do próprio médico, né? Para que nós preservemos o ato médico. Senão nós vamos ser invadidos como estamos sendo a todo momento. Né? Há uma verdadeira briga, especialmente em procedimentos estéticos, várias áreas se digladiam sobre isso, né? Mas muitas vezes quando tem a complicação, aquele profissional que não era médico que fez o procedimento, ele não sabe resolvê-lo e coloca em risco a vida, como tem acontecido frequentemente agora nas mídias, casos inclusive de mortes de pacientes que são submetidos a procedimentos de atos médicos feitos por pessoas que não são médicas. Então esse é um ponto extremamente importante para a gente também ficar atento quanto a isso, né? Um outro aspecto que eu queria falar, Arthur, também tem a ver um pouco com a MB, né, da educação médica continuada. Como você está vendo, como a MB está vendo a proliferação também de pós-graduações nas EMAS, também é um tópico caro a você. Justamente com a proliferação de faculdades médicas, esse gap entre número de médicos formados e número de vagas de residência existentes vai ser cada vez maior. Nós vamos ter uma população cada vez maior de médicos que vão terminar o seu curso e não vão conseguir ter acesso às residências médicas. E nesse meio campo, o mercado, sempre de olho, começou a criar, assim como as faculdades, vários cursos de pós-graduação, de qualidade muito duvidosa, alguns até por EAD, né? Então, como você vê, ou como a MB vê, o papel das pós-graduações e como as entidades podem, de alguma maneira, fiscalizar essa atuação das pós-graduações? Nós temos 54 especialidades de sociedades no Brasil. 54, certo? Muitas delas têm suas pós-graduações, mas são referendadas por essas sociedades de especialidades, né? Com um regimento, com um estatuto, com uma matriz de competência, com um plano a ser alcançado. Tá? E após essas pós-graduações que são referendadas pelas sociedades, elas podem exercer, podem fazer o seu serviço. O problema são as que surgem clandestinamente, por trás, sem ter uma propaganda, joga uma propaganda na mídia, pós-graduação de dermatologia. Eu estive recente a nível nacional e a presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, bem aqui do Pará, e ela estava totalmente indignada com o número de pós-graduação em dermatologia, sem estar devidamente registrada na Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, essas vão formar profissionais, certo? De qualidade questionáveis e que eles não podem referendar o seu diploma com o título especialista da MB, porque a sua pós-graduação ela não está dentro dos rigores que deveriam ser. Então, realmente é um mercado que se abriu, tá? E a gente precisa frear esse mercado, certo? Frear como? Regulando, certo? Tornando que essas pós-graduações elas obedeçam às sociedades de especialidades. Então, a gente vê essa invasão com algumas especialidades e outras não. Duvido se tem pós-graduação de neurocirurgia, se tem pós-graduação de ortopedia. Não tem, porque são sociedades fortes que realmente controlam todo essa mídia toda aí que está divulgando. Mas a Sociedade Brasileira de Dermatologia também é forte. O problema é que é isso aí, é a demanda. A demanda é que ficou cada vez maior e aí a procura, né, tendo oferta, muita gente formando, não tem vaga de residência e aí vão para as pós-graduações de péssimas qualidades. Quem sofre com isso? A população. A população que vai ser a grande penalizada por isso. Tá? Zé Márcio, qual a sua visão sobre essas pós-graduações? Na questão da residência médica, eu inclusive participei da Comissão Nacional de Residência Médica, um período breve, mas participei, como um dos representantes da FEBAM, que é a Federação Brasileira de Academia de Medicina. O que eu vejo, nós todos falamos aqui uma vertente, uma variável importante que é crescimentos. Não. A Comissão Nacional de Residência Médica também precisa expandir-se.
Perfeito. Então, e com a modalidade de abertura, que não na linha fiscalizatória, na linha econômica. Às vezes os estados e até os municípios querem formar essas residências, mas foi criado um obstáculo muito grande, né? Todas aquelas exigências pesadas da própria Comissão de Residência Médica, mas não é só na questão legal, é na questão também da bolsa. O Ministério da Educação não terá bolsas suficientes para atender a demanda, é óbvio, não há recurso para isso. Mas tem recurso do Estado e tem recurso do município. Por isso, a Comissão de Residência Médica precisa ser mais dinâmica, certo? Interagir no CONAS, com o Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, CONASEM Brasília, que é o Conselho Municipal de Secretários de Saúde, e ter-se uma política estabelecida para expansão breve, urgente das residências médicas. Quem disse isso não fui eu, foi o Dr. William Roller, professor, fundador da Fundação da Universidade Johns Hopkins, que disse: o bom médico precisa estar à beira do leito. Uhum. Então, esse à beira do leito é na residência, onde ele vai completar aquele aprendizado, aquela formação, eu acho que é uma formação até básica, apesar de serem 6 períodos, mas a intensificação da prática, a oportunidade disso, e com excelentes preceptores, é na residência médica. Então, essa é a excelência da formação. Essa é a excelência da formação, viu? Então nós temos que abrir esse leque, não modificar, até para também não criar privilégios. Eu tenho residência, você não tem. Então, se os dois são médicos, os dois têm que te oportunizar, ele também tem a sua oportunidade da residência. Os exames, em razão dessa pequeno número de vagas, os exames estão duríssimos. Se exige já numa prova de residência hoje, o que eu saberia ao final da residência. Como se eu estivesse fazendo a prova no final. Verdade. Eu já tenho que fazer no começo. Altamente especializadas. Isso contribui para a reprovação. Então, por isso tem hoje, tem 20 residências médicas que não estão ocupadas com o seu número. Eu acho que aí são vários aspectos. Eu acho que, primeiro, eu vejo com preocupação a expansão também. Claro que é necessária a expansão do número de residência, mas assim como nós falamos da qualidade das faculdades de medicina, tem que ter a qualidade das residências. E é impossível você criar uma residência médica de muita boa qualidade num curto espaço de tempo, né? Todos nós aqui já temos longo tempo na estrada e nós conhecemos residências que levaram 20, 30 anos, 40 anos para construírem, se tornarem sólidas de referência. E é engraçado que a construção leva tempo, mas a destruição é rápida. Várias faculdades que nós conhecemos que as suas planos de residência médica foram perdendo qualidade ao longo do tempo e sumindo. O outro aspecto que você falou muito bem de residências que ficam não preenchidas tem a ver também com o apelo mercadológico. Então hoje, também os jovens, ao escolherem a sua especialidade, além da vocação, muitos já olham também qual o valor econômico que aquela especialidade tem. Então há especialidades que têm valor agregado, outras não têm valor agregado. Algumas você tem mais incentivo, outras você tem menos incentivo. E caberia de alguma maneira ao Estado, naquelas especialidades que tenham, vamos dizer assim, uma função social maior, serem privilegiadas de alguma maneira. Criar algum atrativo para que elas fossem preenchidas. Por exemplo. Pediatria, medicina da família. Medicina da família é uma das residências que mais sobram vagas. Mas por que sobra vaga? Porque depois ele vai ficar onde? Ele vai trabalhar no programa da Estratégia da Saúde da Família, quando ele não tem nenhum vínculo, muda o prefeito, muda a equipe, né? Então, eu vejo isso com um pouco de medo também nesse aspecto. Precisamos expandi-las, mas precisamos expandi-las com qualidade. Para expandir com qualidade, eu preciso, primeiro, preceptores, não há uma política para preceptor, hospitais bem equipados, adequados, que nós não temos, em especial nas pequenas cidades, né? Então, quando vê o programa do Mais Especialidade, que foi graças ao movimento político interrompido, o que se propunha era a proliferação de residências médicas em cidades que nem hospitais tinham. Então, acho que a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso nessa expansão da rede de residências, que é necessária, né, mas que precisa ser feita com cautela. O que eu tenho visto mais recentemente é um movimento que, por um lado, é bom,
porque tem sido a atração de grandes grupos hospitalares, Einstein, Sírio, Moinho de Ventos, colocando ou assumindo a gerência de hospitais públicos e nesses hospitais expandindo os seus programas de residência. Só que, novamente, isso vai ficar restrito a alguns locais. Muitos locais não têm essas grandes estruturas, né? E, por outro lado, também, para o bem ou para o mal, você está, de alguma maneira, terceirizando aquele serviço público para uma entidade privada. Claro que estamos falando aqui de entidades que têm fins lucrativos, mas, de qualquer maneira, o Estado acaba se afastando um pouco do que seria a sua missão, segurança e educação. Então, acho que a gente precisa olhar isso com bastante calma, né? E, caminhando já para o final, a gente teria uma outra questão que eu acho que é importante, já que a gente falou aqui de tudo isso que a gente está falando, né, do atendimento e tudo, né? Como é que vocês veem o médico do futuro, Zé Márcio? Que habilidades ele precisa ter, que soft skills que está na moda ele precisa ter, o que é que precisa ser preservado da história de 2000 anos da profissão médica? Como vocês veem um jovem médico daqui a 10 anos? Bem, eu novamente volto a me referir ao William Osler, que eu tenho como paradigma. Quando ele disse, o bom médico trata o doente, o grande médico trata a doença, o grande médico trata o paciente. Ela vai crescer muito, né? Daqui a pouco, Arthur, você que é cirurgião, ela não vai mais nem se fazer laparotomia, vai ser só videolaparoscopia e por aí vai, robótica. Todas elas vão, né? Na tua área intervencionista vai ser, na cardiologia também vai ser fantástica. Agora, não pode a medicina dita armada ou de alta complexidade substituir a relação médico-paciente. Porque é aquilo que o Jatene colocava muito, né? A medicina sem sentimento, sem compaixão, no momento que se está atendendo um paciente que está aflito com a sua patologia, certo? Ela não vai. Então, esse elo de ligação, aliás, falávamos agora em participação de sociedade, em distanciamento, uma das causas foi essa, né? Essa questão de planos médicos, né? Proliferação intensa e a medicina mais hospitalar nos tirou muito dessa conversa, dessa interação. Então, eu espero que até foram introduzidos nas escolas médicas, no novo currículo, a cadeira de humanidades médicas, que esse nosso futuro médico, com a formação que tiver na neuro, na cardio, na nefro, ele nunca esqueça que ele está lidando com o paciente e não com uma doença. Arthur? Todos nós três, a gente trabalha na academia, né, na graduação, formando novos médicos. E uma coisa que a gente não pode perder nunca de estar passando para esses jovens médicos é a relação médico-paciente, né? É a forma de como olhar para um paciente, tocar no paciente. A gente não pode deixar que isso venha a morrer. Essa relação, esse contato mais próximo com o paciente. Mas os médicos do futuro serão médicos altamente atualizados. Essa atualização, a coisa que a gente deixava para ir no congresso a cada 3 anos, não era isso, mais ou menos, que a gente ia? Hoje não, a gente anualmente nos congressos há modificações. Então, e ainda mais, né, com a inteligência artificial, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é o seguinte, nada vai substituir a mão do médico. Nada, tá? A perspicácia, esse raciocínio lógico, né, de a gente estar construindo. Não, a gente precisa sim ter a tecnologia aliada e também, junto com o nosso tirocínio clínico, junto com a nossa experiência, estar construindo, mantendo essa relação. A gente não pode perder jamais, deixar que não é o robô que opera, na verdade é o cirurgião que conduz o robô a movimentos cada vez mais finos, mais delicados, mas quem toma a atitude, quem toma a decisão vai ser o robô, quem vai tomar a atitude vai ser o médico, não a IA mais moderna. Então isso a gente tem que realmente estar preocupado com isso. E a gente espera o seguinte, eles cada vez mais atualizados, quem tem a ganhar com isso tudo é a sociedade médica, é a sociedade como um todo. Então eu acho que, parabenizando esse momento, eu acho que foi um momento muito ímpar a gente estar aqui, nós três conversando, de certa forma, formal, né, sobre todos esses assuntos que foram muito pertinentes. Muito obrigado. Zé Márcio? Eu também quero agradecer a oportunidade
E fica aqui a minha sugestão para os nossos organizadores, né? Que tem outras oportunidades da gente se reunir e, com certeza, conhecendo tanto o Albuquerque aqui quanto o Arthur, o seu dinamismo, eles vão partir para essa organização, né? E acho até, já conversamos sobre isso, vem por aí o primeiro Fórum Médico do Maranhão, né? Isso. Importantíssimo. E aí nós vamos precisar muito da imprensa para essa mobilização, porque deverá ter a participação não só dos médicos, mas também dos estudantes de medicina, Sim. que são os futuros médicos. Então, Albuquerque, você está aí com digamos assim, com a bola, né? Bom, Pra quero jogar. agradecer a vocês, Obrigado. falar que o Conselho tem se debruçado e feito parcerias constantes com as instituições, MB, academia, sindicato. Eu acho que a união das nossas entidades é que fortalece a prática da medicina no Maranhão especificamente. O CRM desempenha funções muito específicas, como vocês sabem, somos uma autarquia, o nosso mistério primeiro é a fiscalização, temos o papel judicante, que também é importante, temos um papel cartorial, que também é importante, mas também temos a interface da educação médica continuada, que move as nossas instituições. Então, dizer que o Conselho está aberto a toda e qualquer parceria. Vamos promover o primeiro Fórum Médico, que o tópico será a educação médica, diante dessa proliferação e a explosão de faculdades médicas, em especial no Maranhão. O Maranhão é um dos estados que mais aumentou o número de faculdades de medicina do Brasil. Nós saímos de 6 faculdades para quase 40 já, né? Um absurdo. No estado que não tem condições para ter 40 faculdades de medicina. Eu acho que esse é um tópico relevante para que a academia se debruce sobre isso, para que trazemos para a mesa agentes públicos para discutir isso, onde vamos inserir esses médicos, qual o campo de estágio, que médicos iremos formar no Maranhão, com que qualidade, porque no final, ao fim e ao cabo, quem vai ser prejudicado é a população lá na ponta. Né? Então, eu queria agradecer a presença de vocês, dizer que esse é o primeiro de outros podcasts que faremos sobre temas específicos e dar por encerrado esse podcast. Muito obrigado. Café com o CRM Maranhão. Seja bem-vindo ao podcast dos médicos e médicas maranhenses.